Olá pessoal, muito boa tarde. Antes de mais, desejo paz e saúde a todos que me acompanham a partir desse instante. Gostaria de partilhar com os irmãos aí em casa alguns aspectos importantes concernentes ao Ministério Apostólico, aspectos esses que eu tenho estado a estudar com maior profundidade, devido à dúvida que eu sempre vi carregando todo este tempo e vi apresentando às pessoas que lidam com o Ministério Apostólico para ver então se me esclarecem esses pontos que me criavam confusão. Mas, felizmente, não tive o privilégio de ser saciado, né, com esclarecimentos suficientes. Então, explorando um pouco essa área do meu chamado, que é o Ministério Apostólico, eu vim estudando com maior profundidade e dedicação para ver se encontro algumas luzes que me deixam mais claro e satisfeito nas dúvidas que vi carregando todo esse tempo. Ora bem, os aspectos que eu quero aqui tratar no Ministério Apostólico, primeiramente é acerca da mensagem de um apóstolo. E o segundo aspecto é a respeito do verbo de conjugação ou verbo de ação. Amados, quando nós olhamos para um evangelista, nós sabemos que o verbo de ação do evangelista é evangelizar, né? E a sua mensagem é o evangelho. Quando olhamos para o pastor, nós vemos que o verbo de ação é pastar e a sua mensagem é o pasto, nesse caso a palavra. Quando olhamos para um mestre, nós vemos que a sua ação ministerial é doutrinar e a sua mensagem são as doutrinas. Quando olhamos de tal modo também para um profeta, nós vemos que o verbo de ação é profetizar e a sua mensagem é a profecia. Agora, quando olhamos para o apóstolo, nós procuramos qual é a mensagem do apóstolo, nós não vemos. E qual é o verbo de ação, nós não vemos. Há tempo havia cometido enclave, né? Não tanto quanto agora, porque agora já temos uma luz mais clara. Anteriormente eu dizia que o verbo de ação do apóstolo é apostar. Então eu dizia, o verbo de ação do apóstolo é apostar. E ficou assim, né? Apostar, o apóstolo aposta, enfim. Mas só que, consoante alguns estudos e dedicação, né, minha, por parte também do encorajamento do Espírito Santo, pelo empenho, porque nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo de Deus, amados, eu vim descobrindo que havia cometido enclave, ou seja, havia falhado no pensamento, porque o verbo de ação do apóstolo não pode ser apostar, porque até os mundanos apostam no angofuto, enfim. Então, a partir mesmo da radical, apóstolo, descobri que o verbo de ação do apóstolo é apostolar. Não que seja eu que inventei essa palavra, mas nunca antes tinha visto em algum lugar. Talvez tenha existido em algum outro livro. Mas de dizer que o apostolado é exatamente o verbo de ação que eu precisava. E descobri que a mensagem do apóstolo está exatamente dentro do apostolado que o apóstolo tem. Então o apóstolo pode dizer que a minha mensagem é o meu apostolado. Exemplo, por exemplo assim, a mensagem que eu tenho para o povo é a profecia, no caso do profeta. Para o meu caso, posso dizer que hoje a mensagem que eu tenho para o povo é um apostolado excelente. Por isso é que os católicos dizem assim, o apostolado da oração, o apostolado da adoração, quer dizer, o apostolado é mesmo a mensagem do apóstolo. Quer dizer, não tem dúvida nenhuma, é a mesma mensagem do apóstolo. Agora, meus amados, quanto ao verbo de ação do apóstolo, é mesmo apostolado. E a partir do verbo de ação do apóstolo, eu posso conjugar, ok, a ação do apóstolo. Por exemplo, eu apostolo, não é eu apóstolo, mas eu apostolo, ok? Estou a conjugar, eu apostolo, tu apostolas, ele apostola, nós apostolamos, vós apostolais, eles ou eles apostolaram, né? Ou apostolam. Então, nesse caso, nós vemos aqui que o verbo de ação do apóstolo pode muito bem ser conjugado. Como podemos assim dizer, nós hoje seremos profetizados. Também podemos tirar o verbo de ação do apóstolo e podemos assim dizer, hoje seremos apostolados, ok? Eu posso chegar num púlpito e dizer assim, amados, na qualidade de um apóstolo que eu sou, eu hoje vou apostolar. Quer dizer que vou manifestar a minha ação apostólica. E outra coisa que é importante dizer, os profetas, isso nós encontramos nos livros dos profetas, a maior parte de todos os livros dos profetas, nós vemos os profetas a se apresentarem da seguinte maneira, né? Por exemplo, Isaías, filho de Amós, né? As visões que Deus lhe deu depois daquele tempo, notamos que eles se apresentam como filhos de pais homens, ok? Depois dizem, sou profeta, Deus me chamou no sítio X. Mas já quando olhamos para o caso dos apóstolos, nós vemos aí, por exemplo, Paulo a dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Então nós vemos aí que os apóstolos têm essa tendência de separarem a sua apresentação de uma forma ordenada. Paulo, homem, servo de Jesus Cristo, que é Deus, separado para o evangelho, chamado para apóstolo,
Então, por isso é que nós vemos os apóstolos dizer, eu sou apóstolo, servo de Jesus Cristo. Por causa de quê? Por causa da linhagem. Logo, isso quer dizer que todo apóstolo deve ser apóstolo de Jesus Cristo. Se não tiver uma linhagem de Cristo, esse apóstolo é falso. Daí, então, vamos concordar com o livro lançado pelo apóstolo David, né, do nosso tempo. O apóstolo David lançou um livro intitulado Alinhando-se ao Apostólico Original. Então, o apostolado tem uma linhagem e não deve mais ser inventada. Apenas todos os apóstolos devem seguir, porque em Hebreus capítulo 3, versículo 1, a Bíblia fala que Cristo é o apóstolo, né? Ok. Então, amados, ainda continuando sobre o aspecto apostólico, podemos assim afirmar dizendo que o apóstolo, né, tem um apostolado, e o seu apostolado deve ser apostado, apresentado e manifestado. Até troquei, vou assim dizer com maior ordem, né? Deve ser apostado, deve ser apresentado e manifestado. Assim está correto. Vamos então explicar isso com maior profundidade. Amados, o apostolado do apóstolo deve ser apostado por quem? Pelo apóstolo. Sabiam que hoje em dia nós temos muita carência de ver um apóstolo modelo? Por exemplo, nós aqui em Angola temos carência de ver um apóstolo modelo para a nossa geração, porque nós olhamos, profetas são muitos, todo mundo profetiza, não é fácil seguir uma febre de um profeta, como assim podemos dizer. Mas se nós queremos ter apóstolo modelo para seguir, são raros. Nós vamos aí ver, temos aí o apóstolo Marcelino, né, que eu respeito bastante, é um senhor que eu tenho muita honra e admiro bastante o fio dele e também a coragem como ele carrega o seu ministério. Deus lhe abençoe muito mais ainda. Mas são poucos apóstolos que têm linhagem e têm esse fio original para influenciar os outros. Por essa razão é que eu posso assim dizer que o movimento apostólico atual carece de um apóstolo modelo como tal. Bem, estamos a ter aos poucos, mas ainda precisamos mais, porque a igreja se expandiu por causa das ações dos apóstolos, né? Ok, vamos continuar. Então o apostolado deve ser apostado. Meu amado, se você é apóstolo, se alguém te confirmou o ministério que você está chamado de apóstolo, então não espera que de própria mão o seu apostolado venha se explodir. Uau, grande apóstolo. Não. O apostolado é apostado. Por essa razão, Jesus, quando veio, formou apenas os apóstolos. Jesus não veio formar pastores, nem profeta, nem evangelista, nem mestres. Ele formou apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo é um dos únicos ministérios que requer impreterivelmente de formação para poder manifestar com clarividência os seus assentos ministeriais. Se um apóstolo não for formado, não estiver assentado, meu amado, todos creem que vai ser um homem de Deus como um homem qualquer. Hoje vemos apóstolos que fazem tudo quanto os outros fazem. Profetizam muito, pregam muito, correm os altares, mas qual é o filho desse apóstolo? E nós não vemos, porque hoje em dia tem uma febre que está a vir aí, ou que já existe, todo mundo quer ser como outro. Estamos a imitar pastor fulano, profeta fulano, evangelista fulano, estamos a perder identidades ministeriais. Vou repetir, nós homens de Deus, muitos de nós, estamos a perder identidades ministeriais. Até eu disse, ontem eu estava aqui com meus filhos da fé, tendo um encontro de noite de ensino, eu disse para eles, com toda a verdade, disse, meus amados, falar a verdade, é que hoje em dia, tem, inclusive nas pregações, nós vemos pouca ação do Espírito Santo e vemos mais ações dos homens. Hoje os pregadores já pregam, quer dizer, arquitetando suas formas de atuações. Você vê que ele está a pregar, você vê, não, esse aqui está a pregar, mas toda a mensagem é ele que está a criar. Isso é criatividade dele. Não tem nada aí de ação do Espírito Santo. Sim, está trazendo um pouquinho de mensagem com confusão, tentando falar que é revelação, de barulho, não está. Mas já não vemos os pés assentados na linhagem original. Por essa razão, meu amado, vamos então assentar para quem é apóstolo, vai se assentar mais, se assenta mais no seu apostolado e vai apostando para ver se o seu apostolado tenha impacto como tal, porque o apostolado deve ser apostado. E depois deve ser apresentado. Se eu sou apóstolo, já me esforcei, já postei no meu apostolado, e hoje eu consigo ver traços no meu apostolado, agora, meu amado, eu devo apresentar o apostolado. O apostolado não pode ser escondido, deve ser apresentado ao povo, ok? Como Paulo fez. Paulo, depois quando saiu, apresentou o seu apostolado ao povo e começou a manifestar normalmente. Depois foi aceito pelas pessoas que lhe rejeitavam no outro lado. E depois de ser apresentado, agora aí tem que ser manifestado. Manifestado de quê? Através da atuação, né? Por isso Paulo dizia assim, na sua atitude ministerial, no seu caráter ministerial, dizia, no uso do meu apostolado, então fazia uso do apostolado. O apostolado deve ser usado para ser então manifestado. Amados, na base desses pontos retratados por mim agora, tenho o privilégio e a honra de despedir, né? Dar um até logo a todos que me acompanham, dizer, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor Deus abençoe mais e mais. Manuel Israel, vosso conservo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para formar líderes, né?
e, e alicerçar o povo. Nós não temos ainda bem como refletir a visão de Deus ao povo. Amados, estamos juntos. E para todos quanto têm amado, né, da contribuição do trabalho que sempre apresento a vocês, vão ajudando então em oração, orarem sempre por mim, assim como eu também vou continuar a orar por vocês, porque não é nada fácil levar essa caravana ministerial, é mesmo difícil. É com essas palavras que eu digo a todos que fiquem bem, Deus abençoe. Estamos juntos.